Olá, gente, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer: oi, gente, estou aqui de volta com vocês. E vou explicar por que eu fiquei tanto tempo sem produzir nada, né? Trabalho. A explicação é essa, não tenho muito o que dizer. Trabalho. E hoje eu posso... na verdade, eu poderia ter gravado algum material alguns dias atrás, mas eu fui negligente, não fiz isso. Mas estou fazendo agora porque as pessoas estão me cobrando, as pessoas estão me perguntando. Você nunca mais fez vídeo, nunca mais produziu nada e tal. E eu estava me cobrando também, né? Só que, lamentavelmente, o trabalho também, né? Porque eu não estava tendo tempo e também não estava tendo um lugar adequado para poder produzir os vídeos. E não é só você chegar aqui e gravar, você tem que editar, você tem que... Enfim, não é um trabalho simples, gravou, pronto, colocou. Não, você tem uma série de coisas que você precisa fazer para você colocar o vídeo no mínimo possível adequado no canal. E, bom, o fato é que agora eu estou aqui, pretendo não ser mais negligente, pretendo continuar gravando e produzindo material para colocar aqui com o objetivo, o único objetivo de abençoar a sua vida, abençoar você, né? Principalmente você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo assim abandonado, você que está sofrendo com algum problema, alguma doença, depressão, problemas financeiros, problemas no seu casamento, problemas sentimentais, enfim, uma infinidade de problemas que existem e que podem estar trazendo sofrimentos para inúmeras pessoas, né? E o objetivo desse vídeo é abençoar você, ensinar você o caminho da fé, aprender a usar a sua fé, não de uma forma religiosa, né? Mas de uma forma genuína, pura, usando simplesmente as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, para você aprender. Você aprende com a Palavra de Deus, você aprende com o Senhor Jesus. O maior exemplo que nós temos é o Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar sobre confiança, né? Eu já falei, eu acredito que eu já devo ter falado aqui em outras oportunidades, tem aí uma lista de vídeos onde eu devo estar falando sobre a confiança, o quanto é importante você confiar em Deus, né? O quanto é importante você confiar em Deus. E só para você ter uma ideia, eu preguei muito isso ao longo de mais de 30 anos sobre confiança em Deus, muito na igreja na qual eu fui pastor. Eu preguei muito sobre confiança e hoje eu continuo falando sobre confiança, só que dentro de uma circunstância completamente diferente a qual eu vivia, porque quando eu estava lá na igreja que eu fui pastor, eu tinha, por exemplo, eu tinha casa, tinha um carro que era colocado à minha disposição, o meu salário estava lá todos os meses na minha conta, você está entendendo? Eu tinha a proteção institucional, eu tinha uma proteção institucional. Eu tinha a minha proteção divina, que eu buscava essa proteção divina, mas eu tinha uma proteção institucional. E aí fica muito confortável você falar de confiança quando você não precisa de nada, quando está tudo ali, né, confortavelmente. A única coisa que tentava e tenta, eu acredito que até hoje, os pastores que ainda estão lá, que faz você sofrer a pressão que você sofre para fazer as coisas como a instituição queria que você fizesse e produzisse o que a instituição queria que você produzisse. É uma pressão muito grande. Mas fora essa pressão era tudo ok. Era tudo ok. Você está entendendo? Era tudo legal, tudo ok. Não te faltava nada, enfim. Isso é outra história. Hoje não. Hoje
eu tenho que lutar, eu tenho que produzir para viver, né? Eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando, né? Esse mais um ano e alguma coisa, quase 2 anos que eu estou aqui na Europa, por exemplo, eu tive que trabalhar. Eu trabalhei como ajudante de pedreiro assim que eu cheguei, porque eu não tinha ainda os meus documentos aqui, só a única coisa que eu tinha era o direito de estar aqui, né? Direito porque minha esposa ela tem a nacionalidade espanhola e com o marido há mais de 30 anos, isso me dá o direito, adquirir o direito de poder viver aqui também. Só que quando eu cheguei eu não tinha tirado documento nenhum, eu precisava trabalhar. E eu comecei a trabalhar, fui trabalhar de ajudante, fiquei trabalhando umas 2 ou 3 semanas como ajudante de pedreiro. Quebrando parede, quebrando o chão, carregando balde, carregando o cimento, preparando o cimento, né? E eu fiz isso. E depois eu fui dirigir já estava com meus documentos, nós fomos para a Suíça, trabalhamos na colheita da cereja, na colheita da maçã. No ano passado, eu e Jaqueline, nós fomos para lá, mas já estava com meu documento, já tinha minha residência, meu TIA, que é a tarjeta de identidade estrangeira, né? Eu já tinha minha carteira de motorista, carnet de conducir, chamado aqui, né? Já tinha cambiado, já tinha feito o câmbio do meu carnet de conduzir. E depois, quando eu voltei da Suíça, fui trabalhar como repartidor de supermercado numa empresa, e a empresa me dava uma furgoneta, que chama de furgoneta aí no Brasil, um furgão, não é um furgão, acho que é furgão, um furgão, e aí no supermercado as pessoas faziam compras e tinha que entregar no domicílio das pessoas. Então eu ia lá, pegava, e trabalhei mais ou menos uns 2 meses com isso aí também. E depois eu fui fazer rota noturna, né? Você que é comprador da Amazon, você que é comprador que compra muito por internet, né? Então aqui a demanda é muito grande, as pessoas compram muito também. E aí tem uma rota noturna que é onde você vai buscar as mercadorias em Madrid e trazer para a cidade onde você mora, e pegar as mercadorias da cidade onde você mora, levar para Madrid, para lá fazer a redistribuição, enfim. E isso você fazia de madrugada, você sai daqui 7, 8 horas da noite para chegar em Madrid 1 hora da manhã, depois carrega em Madrid para chegar aqui de volta mais ou menos 8 horas da manhã, 5 horas e meia dirigindo, subindo, 5 horas e meia dirigindo, descendo. São 11 horas só conduzindo, fora o tempo que você gasta para carregar e o tempo que você gasta para descarregar. Uma média de 12 a 13 horas por dia, porém você só recebe 10 horas, né? Eu trabalhei fazendo rota noturna, né? Fui rota noturna de Vigo para Madrid, fiz rota noturna de Santiago de Compostela para Madrid, fiz rota noturna de Porto para Madrid, Porto em Portugal para Madrid. E aí depois eu consegui um outro trabalho fazendo rota noturna direto para Madrid de Santiago de Compostela, de segunda a quinta-feira. Você trabalha de madrugada, tem que dormir de dia. É um trabalho duro, não é fácil não. É fácil só dirigir? Não é fácil não, porque você tem que dirigir de madrugada, você tem que ter um tempo ali reservado para você dormir de dia, para que você possa na próxima jornada estar bem despertado, bem aceso para você dirigir. A adaptação não é fácil, é um trabalho duro, muito duro mesmo, muito duro. E carregar e descarregar, a furgoneta é daquelas maiores que tem, né? Aquelas enormes, e aí você tem que carregar, descarregar, é um trabalho muito duro. E aí, por fim, voltei, nós fomos novamente para a Suíça fazer o trabalho da colheita, e lá foi muito legal porque nessa temporada da colheita da cereja, porque eu comecei a fazer um trabalho. No ano passado eu não fiz, mas esse ano eu fiz. Nós fizemos, né? Eu reuni algumas pessoas e a gente fazia um momento de reflexão, culto a céu aberto. Fazia uma reflexão, a gente orava,
peguei a palavra de Deus, era lida ali, era feita uma reflexão sobre aquela palavra, falando sobre fé, sobre uma vida ligada a Deus, né? O poder da oração, a importância de conhecer a palavra, né? A importância de ter um encontro com Cristo, e foi muito bom, muito bom. Não era muita gente que ia não, mas algumas pessoas, poucas pessoas, às vezes eu fazia com uma, às vezes eu fazia com duas, às vezes eu fazia com 5, com 6, com 3, né? Mas o importante era estar ali realizando esse culto a céu aberto. E eu tenho certeza que sementes foram plantadas nos corações e que vidas ali foram abençoadas, né? E aí, por fim, eu comecei um trabalho novo, e esse trabalho é um trabalho de transporte internacional. Eu faço viagens para toda a Europa, toda a Europa. Hoje eu estou aqui, por exemplo, semana passada, no final da semana passada eu fiz uma viagem para Lisboa, e no início da semana eu fui para Madrid, enfim. Eu posso ir para Paris, eu posso ir para Polônia, eu posso ir para Luxemburgo, eu posso ir para Alemanha, eu posso ir para a Europa toda. Na medida que vai surgindo algum serviço, eu sou chamado lá, eu estarei pronto para poder cumprir a missão, cumprir a jornada, realizar a jornada. Mas eu não estava produzindo isso aqui, que é muito importante para você. E falar tudo isso que eu estou contando para você, do meu tempo aqui na Espanha, eu precisei de uma coisa que foi fundamental, que eu preguei muito, e que foi, e que está sendo, e que será sempre fundamental na minha vida, que é a confiança que eu preciso ter, a confiança que eu preciso ter em Jesus. Confiar em Jesus, confiar que as suas promessas, elas vão se concretizar na minha vida, e o que Ele pediu para que essas promessas se concretizem na minha vida, eu preciso estar pronto para poder executar. A confiança em Jesus, confiar em Cristo, né? Vai acontecer, você vai passar tudo isso que eu contei para você aqui, um resumão que eu fiz aqui para você, mais ou menos em 9 minutos. Eu precisei confiar em Cristo, porque não foi fácil. Teve momentos difíceis, teve momentos, duros, por exemplo, com determinados trabalhos que eu realizei. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu estudei, fiz na faculdade de Direito. Quem me conhece, algumas pessoas que vão assistir esse vídeo me conhecem, sabem como eu trabalhei, o status que eu tinha na instituição que eu fazia parte. Você está entendendo? Enfim, e hoje eu estou ali trabalhando como ajudante de pedreiro. Eu fui sem problema nenhum, nada me impediu. Quando surgiu a oportunidade de fechar, estou dentro, e fui trabalhar. Mas é um trabalho difícil, para mim era difícil. A última vez que eu ajudei alguém nesse serviço de construção foi quando meu pai estava construindo uma casa, ou quando eu estava reformando a nossa casa lá em São Caetano, no bairro de São Caetano, em Salvador, né? Que contratou um pedreiro e ele me colocou lá para poder ajudar o pedreiro, mas eu não era muito força, não fazia muito esforço, né? Então, e nada disso me diminuiu em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Eu precisei trabalhar para poder não deixar faltar absolutamente nada da nossa reserva que tínhamos aqui, para poder não faltar nada para a gente, né? E outras coisas mais que aconteceram aí. Depois eu vou contar com detalhes a nossa jornada aqui na Europa. Mas o que eu quero dizer para você, o que eu quero passar para você, é que eu precisei confiar muito em Jesus. Confiar muito em Jesus. Confiar muito na palavra de Deus.
o Salmo 137, Salmo 37, que diz, deixa eu achar aqui, espera só um pouquinho que eu vou achar aqui, peraí que eu vou achar aqui. Quantas vezes eu já preguei isso? Quantas vezes eu preguei isso aqui? Muitas vezes. Mas uma coisa é você pregar, outra coisa é você viver o que você pregou e continuar pregando o que você vive. Você está entendendo? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar aqui. Versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega, olha só, é muito forte isso aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho, confia nele. Primeira coisa que você precisa fazer é entregar o seu caminho a Deus. Entrega e confia. Entrega e confia. Quando nós viemos para a Europa, primeiro eu vim sozinho, né? E primeiro minha esposa veio sozinha, ela voltou para Salvador, e aí eu vim com aquele pensamento, mas vamos para a Europa. Aqui no Brasil está muito difícil, enfim, existem as razões pelas quais, são muitas razões, em outra oportunidade eu posso falar sobre isso, mas aí nós vamos para a Europa, vamos ter que ir, eu vou. Minha esposa, mas como é que você vai? E muita gente não acreditou. Como é que o Vanderlei vai para a Europa? Como é que ele não fala a língua? Né? Não conhece ninguém? E eu só dizia para as pessoas o seguinte: eu vou. Por quê? Por que eu falava assim, eu vou? Porque eu tinha no meu coração uma certeza, uma convicção, uma fé sobrenatural, é importante que isso seja dito, que trazia uma paz no meu coração, a certeza de que Deus, Ele iria abençoar. Eu não sabia como, não sabia quando, não sabia de que jeito, mas eu sabia que Deus ia abençoar, porque eu confio nele. Porque eu confio nele. E aí viria, eu também tinha consciência de que os problemas viriam, eu também tinha consciência de que muitas coisas poderiam acontecer e que eu precisava sustentar essa confiança de que as coisas iam começar a dar certo, de que as portas iam se abrir. E eu vou dizer uma coisa para você: desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, Deus, Ele tem abençoado, nunca me deixou desamparado, como está escrito também, né? Eu quero ficar só nessa passagem aqui, em outra oportunidade eu falo de outras passagens. Confiança. Se você está passando por um momento difícil, seja ele qual for o momento que você esteja passando, meu irmão e minha irmã, confia em Deus. Confia em Deus. Confia, é a sua relação com Deus. Fale com Deus. Eu não sei falar, eu não sei orar. Você não precisa saber. Não tem uma receita para isso. Fale com Deus, converse com Ele, conte para Ele o que está acontecendo com você e peça ajuda dEle e confie que essa conversa que você teve com o Senhor foi ouvida e está sendo respondida. Não acredite que vai ser respondida, não acredite que já está sendo respondida. E sustente essa fé, essa confiança e vá em frente. O problema pode até continuar, de repente o problema não vai acabar de imediato, mas você vai enfrentar o problema confiando que você vai vencer. E isso vai acontecer com você. Assim vai acontecer com você. Assim vai acontecer com você. Só mais essa passagem aqui, que é para não poluir, encher você de muitas passagens e criar uma confusão no seu coração. Mas só mais uma passagem que eu quero mostrar para você aqui, que diz assim, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda,
Direis a este monte, passai daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível, né? E não duvidar, se você tiver fé no seu coração, e de não duvidar no seu coração, você vai dizer a este monte, erga-te, precipita-te ao mar. Mateus 17, 20. Assim vai acontecer com você. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Jesus. Seja lá qual for o problema que você estiver enfrentando hoje, você precisa confiar em Jesus. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você o seguinte: Vanderlei, eu queria que você gravasse um vídeo de 20 segundos. Não. Se você quer vídeo, se você quer alimentar sua fé com texto sem contexto, você pode ir no TikTok, você pode ir nos shorts que tem aqui no YouTube, você pode ir em qualquer lugar. Você está entendendo? Agora, se você quer alimentar sua fé de uma forma contextualizada, com palavras, exemplos, contextualizado, então o lugar é aqui. Você pode ter certeza que você vai aprender a usar a sua fé, e essa fé que você vai aprender, porque a fé você tem, mas você só precisa aprender a usar. Às vezes você está numa igreja aí há 300 anos e ainda não aprendeu a usar a sua fé, né? Mas quando você aprender a usar a sua fé, você vai ver coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, e você vai ser testemunha do poder de Deus, para que outras pessoas, através dos seus testemunhos, possam alcançar essa graça que Deus nos proporciona. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Confie em Deus. Coloque isso no seu coração. Diga para você mesmo: eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar. Eu tenho que confiar. Diga isso para você mesmo. Diga isso para você mesmo. E busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo. Você verá as maravilhas que Ele, o Senhor da glória, fará na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus ilumine o seu caminho. Que abra as portas